Richarlison já havia falado ali que, queira ou não, uma estreia, mesmo contra um adversário muito abaixo tecnicamente e taticamente, é uma estreia e gera um certo nervosismo. E o Thiago colocou bem quando ele falou que no primeiro tempo, se saísse o primeiro gol naquela pressão inicial, nós teríamos 5-6-0 hoje da seleção brasileira, mas é normal. Tanto que é que após o pênalti, o segundo gol, o sistema defensivo da equipe boliviana tá todo aberto, o Roberto Firmino está livre pela direita, chega e cruza e o Coutinho marca o gol. Como comparação, o Brasil finalizou mais no primeiro tempo que no segundo, só que das 12 finalizações, só uma foi na direção do gol. Essa questão de estar ansioso, de acelerar, de não conseguir definir da melhor forma, os primeiros 15 minutos eram para sair na frente. E saindo na frente, o desenho do primeiro tempo teria sido muito próximo do que a gente viu na segunda etapa, né? E um jogo todo, os 90 minutos, muito mais tranquilos. Quem também tentou e falou essa semana que tá louco para marcar um gol com a camisa da seleção é o Casimiro. Vamos ouvir uma palavra do volante do Brasil. Pelo trabalho a longo prazo do técnico Dudamel da Venezuela, pelos bons resultados nos amistosos, muitos falam que é o jogo mais difícil da primeira fase, agora é o próximo adversário. O que já pode ser dito, Casemiro, sobre a Venezuela? O jogo mais difícil é sempre o próximo, né? Então acho que já tem que pensar já no próximo jogo, acho que agora é descansar, fizemos uma boa estreia e claro, agora vamos descansar e ver o que temos para depois e claro, já tem que pensar em Venezuela, fazer um bom jogo, junto com a torcida também, hoje nos apoiou, isso é o mais importante para nós, casa cheia, sem dúvida um jogo muito especial para mim. Então, essa questão da torcida é bem relevante, vamos botar esse assunto na roda junto com o Milton Neves, tá ao lado... Gostou, né? Gostou dessa, né, Milton? Escapou, perdão, Milton, outro. Milton, perdão, amigo. Nori, Muricy, Milton Leite. O pessoal vai se divertir. Carlos, vai tentando, mora só. O pessoal vai se divertir. Deixa eles brincarem. Seguinte, vamos falar um pouquinho dessa questão da torcida, que foi muito assunto ali nas entrevistas com o Edgar Alencar, o Daniel tocou no assunto, o Casimiro falou sobre vaias no final do primeiro tempo, sobre a animação que o Everton colocou no jogo. Essa questão também da renda hoje, 22 milhões, é uma renda realmente muito impressionante. O valor médio da entrada hoje, do ingresso, o ticket médio, como a gente chama, R$500, é qualquer coisa de impressionante. E aí você imagina que na média o ingresso custou R$500, tudo é caro, né? Estacionamento, o transporte, a camisa nova da seleção. E aí o torcedor vai, quer dizer, realmente tinha um sentimento ali de desconexão entre a torcida e a seleção, pelo menos até o final do primeiro tempo, Milton. Eu acho o seguinte, Thiago, o cara paga um ingresso desse, ele tem todo o direito de vaiar, entendeu? Se o time está jogando mal, se ele pagou por um espetáculo que não está lhe agradando, ele tem todo o direito de vaiar, né? O que ele não tem direito de agredir, enfim, isso ele não tem direito. Mas vaiar ele tem direito, faz parte da cultura do espetáculo, você aplaudiu ou você vaiar. Tem essa coisa que em São Paulo a torcida é um pouco mais crítica, mas eu acho que isso não tem nada a ver com o clube de futebol, com as torcidas, não tem nada a ver com isso. Aqui a torcida me parece um pouco mais exigente, porque ela não quer só o Brasil ganhando, ela quer o Brasil jogando bem. E o primeiro tempo do Brasil, que começou assim, para você ter uma ideia, na estatística, eu cheguei a falar isso durante o jogo, nos 10, 12 primeiros minutos, o Brasil chutou 6 bolas no gol, foram 6 finalizações, já tinha tido uma chance real de gol. E até o final do primeiro tempo não chutou mais, porque o time começou assim, foi caindo, contra um adversário efetivamente muito fraco. Isso levou às vaias no intervalo. Porque o cara que paga 500 pau de ticket médio tem todo o direito de vaiar um jogo que não tá bom. Tanto que no segundo tempo, quando o Brasil logo faz o gol, a torcida vem junto, enfim. Não foi uma torcida calorosa, né? Porque não foi, como disse ali o Daniel Alves, não foi uma torcida fazendo festa. Porque mesmo depois dos gols do Brasil, foi uma torcida meio fria, né? Mas de qualquer forma, eu acho o seguinte, o cara pagou o ingresso, ele tem direito de vaiar. A torcida foi fria porque o jogo foi frio. O jogo teve muito mais cara de amistoso, o Brasil ganhou, ótimo, bom resultado, vai seguir na Copa América, precisava ganhar, mas não foi aquele jogo maravilhoso, espetacular, esfuziante. E também não está do outro lado do ingresso, não está escrito que ele é obrigado a aplaudir e gritar, né? Ele faz o que ele quiser dentro Nem foi uma vaiazinha tímida também. E no final, só na saída do time, só na saída. E no final a torcida se divertiu, vibrou pra caramba com o gol do Everton. Acho que a reação do torcedor é reflexo do que acontece dentro de campo. E como a gente estava dizendo, né, Muricy? Era um jogo que o Brasil tinha que ganhar, ganhou, fez um placar confortável de 3-0, em nenhum momento sofreu risco aqui no Morumbi, né? Só que a gente esperava no começo do jogo, né, todo esse favoritismo que o Brasil, quando começou o jogo, começou pressionando, era o plano do Tite, ou seja, pressionar, né, a Bolívia no seu campo, que é um time fraco realmente, e é uma estreia. E quando não sai o gol,
veio o nervosismo. E isso aconteceu com a seleção brasileira. Depois, lá para os 20 minutos, caiu um pouco o ritmo, né? Porque um time morno, né? Com certeza o Tite no vestiário ajustou um pouco mais, para jogar um pouquinho mais de lado, mudar de posições de jogadores, para confundir um pouco a defesa da Bolívia. Ou seja, o Brasil estava muito estático, né? Muito quadradinho, né? O Noriega usou essa expressão no primeiro tempo, era um time muito quadradinho. É uma né? coisa quadrada que é chato. Você estava o Richard pelo lado direito, o Neres pelo lado esquerdo, o Firmino não tão enfiado, vindo buscar o jogo, e aí não tem mais profundidade, entendeu? Então, no segundo tempo mexeu. O Firmino foi para o lado direito, o Richard foi para dentro, o Neres foi para o fundo do campo, que procurou muito o fundo do campo. O que me estranhou no começo do jogo foi as bolas largas, que o Brasil não joga assim. O Brasil joga sempre em transição junto, né? E os cruzamentos na área, muito cruzamento. Isso quer dizer o quê? Não tinha um pensador, que era o Coutinho, que no primeiro tempo não apareceu muito. E o esquema está sendo armado para ele jogar. Ele não tem mais a obrigatoriedade de estar correndo atrás de lateral, de marcar. Ele está livre. E ele tem que aparecer um pouco mais, coisa que não aconteceu. Tem muita coisa legal essa também coisa da acontecendo. movimentação, né, Maurício? Só para não perder a chance, porque a gente acabou de ver o segundo gol ali, ela ficou muito clara no segundo gol, porque o Richarlison aparece como armador, na posição do Coutinho, o Firmino está lá na direita, na posição do Richarlison, e cruza para o Coutinho, que entra na posição do Firmino de cabeça. Né? Confunde o adversário. E ele falou que combinou com o Firmino, né? Na entrevista que ele deu, falou, vamos fazer essa troca. Ele sai. E tem muitas coisas legais para a gente falar da seleção. O Everton com esse golaço, a naturalidade com que ele entra em campo, né? Também a gente teve, até chamei a atenção na transmissão, olha lá aqui, o Tite deu um grito antes da jogada sair, olha o Cebolinha, atenção Cebolinha, que era uma jogada para o time girar em função dele, para ele receber a bola com aquele espaço do lado esquerdo. Acho que o Richarlison é uma realidade na seleção brasileira. Ele entrou fácil nesse naturalidade. time. O David Neres fez uma partida muito legal, então tem coisas bem legais para acho que a seleção brasileira ir crescendo jogo a jogo para chegar na fase eliminatória mais forte. A única dúvida que fica é que a gente está falando só do meio campo para frente. A gente não fala do meio campo para trás, porque a Bolívia não existiu lá na frente. Não foi testada. Então a gente não testa a nossa defesa, né? Então esse que é o grande problema. A gente não sabe como é que está a nossa defesa. Do meio para frente a gente tem vários jogadores que se mexem, tem profundidade, são velozes. Mas a gente não sabe como é que está na nossa defesa, né? Então vamos ter que esperar um pouquinho mais para ver. O que vocês acharam dessas questões, em especial da defesa que não foi testada hoje, Rafa? Acho que a Venezuela é um teste um pouco acima, assim como a seleção peruana. Vai trazer um pouco mais de dificuldade. A Venezuela Casemiro fala num jogo de muita qualidade. Muita qualidade também é um pouco... Não, é exagero, mas é uma seleção demais. hoje capaz de trazer dificuldade às principais da América do Sul, o que não era uma realidade há alguns anos. Muita bola ligada direta no Rondon, tem opções como o Josef Martinez para a entrada também de força em segundo tempo dos jogos, muita velocidade pelos lados, Machis, Murillo, tripé de meio campo com marcação forte. Hoje consegue competir. Então acho que vai trazer mais dificuldade nesse sentido, até de saída em velocidade contra a seleção brasileira. Hoje eu acho que faltou alargar o campo em alguns momentos. A maior diferença do Brasil, travado nos amistosos, para um time mais solto, foi uma liberdade, uma mobilidade dos homens de frente. O Daniel Alves e o Felipe jogavam muito por dentro, direto. Não, Você acha que hoje não era a melhor estratégia? Se eles estão por dentro, o que é bom até para o retorno, no momento da perda da bola, alguém tem que, em determinados momentos, ocupar o espaço. Se todo mundo centraliza, funila muito. E acho que isso, no primeiro tempo, não estava tão bem coordenado. Uma movimentação, por exemplo, como a do Firmino no segundo gol, né? Escapando da linha de defesa, alargando a linha de defesa adversária. E isso vem com um acúmulo de jogos, né? Grafite, muita gente falando assim, não precisa de 2 volantes para pegar a Bolívia, mas talvez o Tite não tenha preparado o time para a Bolívia, mas sim o time que ele quer encontrar para o decorrer da Copa América. Ele quer dar padrão de jogo, quer dar continuidade a essa equipe, né? Pelo fato do Fernandinho ter atuado hoje, ter atuado com 2 volantes mais de contenção, que é o caso do Fernandinho e do Casemiro. Mas a gente vê no terceiro gol, quem dá o passe pro Everton é o Fernandinho que faz a jogada, que toca, que acha o Everton na profundidade. Mas o Tite joga esses 2 volantes, mas dá a liberdade deles poderem sair. No caso do Fernandinho, sair mais do que o próprio Casemiro, né? Mas, teoricamente, eu esperava o Alan jogando, né? Pelo fato de ser a Bolívia. Mas pelo que eu entendi, o Tite quer dar padrão de jogo a essa equipe. Milton, vocês acham que o time que vai começar a partida de terça contra a Venezuela vai ser o mesmo? Ou o Tite vai mexer de acordo com o adversário? Bom, já há uma boa possibilidade do Arthur voltar, né? Porque o Arthur já treinou nesses últimos 2 dias, enfim, ele só não jogou hoje o Arthur porque o Tite disse na coletiva ontem que ele perdeu a maior parte dos treinos da semana, treinos mais fortes, então ele não podia simplesmente sair da contusão e ir direto para o campo, né? Então por isso ele não jogou. Talvez
o Arthur seja uma novidade para jogar contra a Venezuela. E nessa questão do Fernandinho, deu para observar, não sei se o Muricy e o Noriega concordam, no segundo tempo, aparentemente, o Tite falou para o Fernandinho sair mais. O Grafite lembrou bem, ele faz a jogada do gol no finalzinho aqui para o Everton, né? Que ele começa a jogada lá do lançamento. E ele teve pelo menos 2 ou 3 chances dentro da área, né? Ele teve uma que ele foi travado, teve uma que ele brigou de cabeça no alto. Então, aparentemente, o Tite, no segundo tempo, deve ter orientado o Fernandinho a sair um pouco mais, a ser esse segundo volante que sai, né? Acontece que ele está há muito tempo jogando de primeiro volante. Lá atrás, né? Tá jogando sempre atrás. É difícil o cara Com mudar, certeza, o Tite treinou o Fernandinho para ter a penetração, porque ele gosta do segundo volante, chega na área, entendeu? Porque sai um meia, sai um atacante para penetração do segundo volante. E se percebe que ele sentiu incomodado, porque há muito tempo que ele não joga lá, entendeu? E aí foi pro intervalo, o Tite falou, meu, vai embora, cara, pode ir dentro da área. Ele pisou 2 vezes seguidas dentro da área. Foi quando começou a sair a jogada. Porque senão, se você não penetra lá, você não consegue entrar na defesa boliviana. E todos os volantes, todo o segundo volante do Tite tem a penetração. Sempre se apresentou dentro da área. O Fernandinho faz muito tempo que não faz isso. E esse é o jogador que tem mais espaço para jogar hoje no futebol. Claro. Quando você pega um time muito mais fraco como esse da Bolívia, obviamente que eles vão marcar todos os caras de frente e os meias mais ofensivos, né? E os que jogam abertos pelos lados. Então esse jogador tem espaço para jogar. E um cara como o Arthur, por exemplo, que eu acho que é titular hoje indiscutível, faz o time acelerar nesse sentido. Ele ocupa bem esse espaço. Outros jogadores desse setor, como o Paulinho, nos grandes momentos dele na seleção brasileira, apareciam para fazer gol, né? Para ficar com um exemplo mais local aqui, um jogador que tem feito muito isso, o Bruno Henrique no Palmeiras, por exemplo, que tem essa leitura, chega na hora, faz o gol, aproxima. Então, pro Fernandinho talvez tenha ficado mais confortável no segundo tempo. Quando faz o primeiro gol, o time dá aquela abaixada de temperatura, ele fica mais confortável e mais confiante para exercer essa função. A gente tem análise de alguns jogadores, a gente separou aqui para mostrar. Que tal a gente mostrar a análise tática, Grafite, do lance do segundo gol? Porque ele é interessante porque tem esse trabalho coletivo, né, de movimentação de várias peças do ataque. Tem um lance é um trabalho coletivo e a gente já vê a Bolívia mais aberta, né? Depois do gol de pênalti, acho que foi 3, 4 minutos após o gol. Tanto é que quando o Firmino recebe a bola pela lateral, atrás, o lateral esquerdo está saindo. O lateral esquerdo, quando olha, o Firmino tá nas costas dele. Olha onde ele está posicionado lá. Ele está posicionado na... Não faz nenhum sentido, né? Então, ele está totalmente fora... Tá batendo com o Daniel Alves, né? Ele está totalmente fora de posição. Ele não imagina que o Firmino está se movimentando nas costas dele. E quando o Firmino recebe, ele toma até um susto de ver o Firmino sozinho lá atrás. E foi nessa hora, como o Rafa falou, que a equipe alargou mais o campo, abriu mais espaço, os jogadores trocaram de posição e confundiu bastante a marcação da equipe boliviana. E aí a movimentação do Coutinho, né? Que estava ali na entrada da área ali, fez e deu sprint ali, chegou em condições de cabecear sozinho, o jogador que o marcava não acompanhou, e ele entrou ali na vaga do centroavante, podia ser o Richarlison tá ali, mas o Richarlison sai o Richarlison sai para receber e puxa um zagueiro, um volante com ele ali, ó, e quando o Firmino recebe no lado direito, essa movimentação que confundiu bastante a defesa da equipe boliviana, que no primeiro tempo não dava esse espaço para a seleção brasileira, a seleção forçava muito o jogo por dentro, e quando abriu esse espaço, conseguiu esse segundo gol aí, que deu uma tranquilidade mais no jogo. Eu queria ouvir do Muricy sobre essa agilidade de raciocínio do Richarlison, Muricy, que ele recebe o passe, dá a impressão que ele já sabia que ele ia abrir ali. Ou essa jogada específica foi ensaiada, ou ele já tinha uma noção, ele viu uma movimentação que a zaga da Bolívia não viu. Se foi ensaiada, eu não sei, mas que com certeza, ele disse ali na entrevista, que ele combinou com o Firmino isso, ou seja, ele começar a se movimentar um pouco por dentro e o Firmino um pouco por fora. E o Firmino é um jogador que gosta de se movimentar, ele não fica lá como centroavante. É um jogador que vem de meia, já jogou de meia, joga pelo lado, ele se movimenta muito, né? E no primeiro tempo, isso não ficou, não foi bom para o Brasil, porque o Brasil jogou, como falo, e Noriega tem razão, joga muito quadrado, cara. Aí encaixou na marcação. Eles fizeram as linhas, né? A Bolívia com as duas linhas, um 4-5-1, né? E aí encaixou na marcação. Marcamos o Richards por aqui, marcamos o David Neres por aqui e dois defesas sem marcação, porque o Firmino vinha no setor de meio campo para jogar também. E ele vindo no setor de meio campo,
Coutinho tinha que se apresentar na área, Coutinho tinha que fazer a penetração, não fez também. Então ficou cômodo para a Bolívia, ou seja, nós encaixamos na defesa adversária, entendeu? No segundo tempo, começou a se mexer, começou a chegar Fernandinho, chega sem marcação, começou a chegar Coutinho, Firmino para o lado do campo, Richard vem para dentro. Isso confunde demais, porque com certeza o técnico adversário, ele marca pelos nomes dos caras, entendeu? Tá um aberto, vai marcar você aqui, outro aqui. Quando o jogador não começa mais a achar o jogador adversário, começa a confundir, aí foi onde o Brasil começou a ter a chance melhor do jogo. Milton Rodrigues Leite, meu amigo. É eu. Grande abraço pra você. Acompanhei todo o pré-jogo, tá? Todo o climão hoje. Parabéns. Você, minha mulher, minha mãe, minhas filhas, todo mundo ficou ligado. Até meu neto. Obrigado pela participação, boa noite, bom descanso finalmente pra vocês. Valeu, Nori, valeu, valeu, Milton. Um abraço. Abraço. Um abraço, a gente segue por aqui. Terminou nesse momento a entrevista coletiva do técnico da Bolívia. Então a gente está aguardando que já já começa a entrevista do